Vamos conversar um pouco sobre por que a gente acha que é tão normal utilizar a técnica de supressão do amor para educar os nossos filhos com relação a alguma coisa que a gente acha que vai educar efetivamente? Vamos tentar entender um pouco a problemática do que é essa técnica da supressão do amor? Vamos lá então, que a gente tem muita coisa para conversar. Mas antes eu já faço aquele pedido de sempre aqui, né? Você que está aí me acompanhando, gosta do meu trabalho, gosta dos vídeos que eu publico aqui no meu canal, vê se você está inscrito aí e vê se o sininho está ativado também. Se tiver, me ajuda a espalhar esse vídeo por aí. Manda para as pessoas, me ajuda a divulgar e chegar em mais pessoas. Isso faz uma diferença tremenda, tá bom? E é claro, fazer um lembrete rapidinho, ó, que esse livro aqui, ó, que você está vendo aqui no cantinho, O Poder do Afeto, já está plenamente distribuído pelo Brasil, já está completamente lançado, as pessoas já estão lendo, já estão fazendo a jornada que eu proponho de 21 dias nesse livro e eu estou achando maravilhoso. Só tenho a agradecer a vocês que me apoiaram nesse novo lançamento que eu estou fazendo, um livro que eu tenho um baita orgulho de ter escrito, e se você não conhece e quer conhecer um pouco mais sobre como desenvolver uma relação mais prazerosa, mais equilibrada com seus filhos, que envolve olhar para si também, eu tenho certeza que você vai adorar O Poder do Afeto. E assim, não é só porque eu escrevi ele não, tá bom? Porque eu, né, sou tendencioso para falar das coisas que eu faço, né? Mas é porque tem tanto carinho, tem tanto empenho aqui, tem tantas pessoas envolvidas aqui, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também aí, tá bom? Então vai lá, link tá na descrição. Se você procurar na Amazon, por exemplo, Poder do Afeto, você vai achar lá e você já vai comprar. Tem versão digital, tem versão também, obviamente, física. E aí você fica com o seu físico guardado aí, que um dia vai que você esbarra comigo na rua, eu vou lá e autografo para você com o maior prazer, tá bom? Mas deixa eu explicar o que tá rolando aqui, o que foi, na verdade, o motivador para eu fazer esse vídeo daqui. Recentemente, aconteceu aí de viralizar, tá passando em tudo que é lugar. Com certeza já deve ter passado nas suas timelines da vida aí o vídeo que tem uma mãe e o seu filho, e essa mãe contando a história que o filho queria que ela comprasse determinado alimento para ela, e ela não ia comprar, mas ele utilizou uma fala que era mais ou menos nesse sentido assim: olha, se você não comprar isso, pode esquecer que eu existo. Não vou fazer julgamento disso agora, vou só contar a história. Então ele fala isso, e aí a mãe fala que, como ele falou isso, e ela não comprou, ela esqueceu, fingiu, né, que esqueceu que ele existia, e a gravação do vídeo era basicamente mostrando toda essa angústia, esse desespero, essa criança chorando, porque queria que a mãe se lembrasse de quem ele era, né? E aí a gente corta para fazer uma análise sobre isso daí. Mas antes de fazer essa análise, eu queria só resgatar que isso, infelizmente, é algo muito recorrente. Esse daí é o exemplo mais recente da gravação desse episódio que eu estou fazendo aqui. Mas a gente sabe muito bem que ao longo dos anos sempre tem pais, mães, educadores dando esse tipo de modelo de disciplina de filhos, entre muitas aspas, e mostrando como que isso funciona. E qual que é o problema aí? Na verdade, não está no singular, né? Está no plural. Quais são os problemas que estão aí? O primeiro, vamos olhar de trás para frente, é essa exposição desnecessária da criança. Ou seja, a criança está sendo exposta num momento de extrema vulnerabilidade. Quem conhece meu trabalho sabe o quanto que eu bato nessa tecla, o quanto que é perigoso a gente expor os nossos filhos em situações em que eles se encontram, sobretudo emocionalmente vulneráveis, né? Então isso já é problemático por si só. E aí você abre também vamos dizer assim, espaço para comentários dos mais virulentos possíveis nessa internet de meu Deus, né? Então assim, comentários terríveis que eu li por conta desse vídeo, mas não só por conta desse vídeo, qualquer outro tipo de vídeo que as pessoas ensinam alguma técnica para educar o filho que seja envolvendo essa suspensão de amor, e você vê como que a sociedade está adoecida, porque não sabe lidar com crianças. Uma sociedade que não sabe lidar com crianças, que não tolera crianças sendo crianças, está adoecida. Simples assim. Agora vamos olhar para a relação que se constrói ou para a falta de, vamos dizer assim, de segurança afetiva que existe nessa relação aí que se tenta construir. Vamos lá. Para os nossos filhos, né, para uma criança em geral, seus cuidadores principais, pais, mães ou qualquer outra figura que represente o cuidado principal dessa criança, representa o universo deles. Uma criança pequena olha para os pais e, nossa, meus pais são o meu mundo, são o meu universo. É por isso que eles olham para os pais com tanta admiração. E mesmo que os pais errem muito com eles, eles ainda assim vão recorrer com muita admiração aos seus pais. Não à toa a gente sabe que muitas crianças crescem e se tornam adultos e têm dificuldades de se aceitar
porque entra nesse lugar de o pai que criticava muito essa criança, a mãe que criticava muito essa criança, e essa criança, para poder fazer sentido disso tudo, cria uma história que ela merecia aquilo dali mesmo. E não é porque os pais estavam errando ou os pais estavam equivocados. E essa percepção, né? Porque os pais são tudo para mim. Então, se eles são tudo, eles falam isso, então é porque eu realmente sou isso, eu realmente mereço estar nesse lugar. E aí essa criança vira um adulto com essa percepção completamente deturpada sobre si mesma, com essa noção de si, do valor pessoal muito fragilizada, muito enfraquecida. Em resumo, é isso. Então, se a gente agora destrinchar isso, o que a gente está entendendo aqui sobre a supressão do amor? Supressão do amor é qualquer técnica que envolva você dizer para o seu filho ou utilizar como gatilho a ausência do seu afeto. Ou seja, se você não fizer isso, eu vou deixar de te amar. Se você não fizer isso ou aquilo outro, se você não respeitar o que eu estou impondo, se você não atender as minhas expectativas, eu não vou querer mais ser seu pai. E perceba, é muito diferente um adulto de 30, 40 anos falar para uma criança de 3 anos que não quer mais ser o pai dela do que o oposto, tá? Porque eu sei, tem crianças de 3 anos porque faz completamente, assim, é normal uma criança de 3 anos que não sabe ainda lidar com suas emoções falar que eu não quero mais que você seja meu pai. Eu já ouvi isso dos meus filhos. Inclusive, muita gente me questionou quando eu fiz um primeiro vídeo falando sobre toda essa história aí, que você fala, não, você tá falando isso, mas e aí? Quando meu filho fala isso pra mim, eu vou ter que deixar ele falar também? E eu fico assim, gente, peraí, vamos pausar aqui o mundo. Pausa o mundo. A gente está se colocando na mesma linha, no mesmo patamar do que uma criança de 3 anos, é isso mesmo? É isso que eu tô entendendo? A gente esquece que a gente tem 30 anos, que a gente já tem o cérebro totalmente formado, a gente esquece que a gente tem ou deveria ter todas as faculdades relativas às nossas emoções, aos nossos controles emocionais formadas e plenas para se colocar no mesmo lugar de uma criança de 3 anos que ainda está muito aquém do desenvolvimento completo do seu cérebro, que está ainda muito aquém de qualquer controle de seus ímpetos e das suas emoções, que não tem ainda ferramentas para lidar com os grandes sentimentos e emoções da vida. A gente realmente quer se colocar no mesmo parâmetro ali? Não, se ele fala que eu não posso ser mais o pai dele, então eu vou falar que eu também não, ele pode ser mais meu filho. Que isso, gente? Que absurdo! E ainda tem gente que fala que essa geração está perdida. Muito pelo contrário, se tem alguma geração perdida, é a nossa geração de pais e mães que está completamente perdida, minha gente. Uma geração que acha que pode fazer birra com uma criança de 3 anos. Uma geração de pais e mães tão mimada que não consegue entender que tem 40, 30 anos nas costas e quer se colocar na mesma cadeira, na mesma altura que uma criança de 2, 3 anos, gente. Não dá pra gente manter mais esse escopo, esse pensamento, essa visão de vida. Sabe, às vezes dá vontade de pegar essa geração inteira de pais e mães e dar uma chacoalhada e falar assim, gente, você é adulto, você tem boleto, você paga conta, você paga aluguel, você trabalha. Como é que você quer se colocar no mesmo pé de igualdade de uma criança de 3 anos, sabe? Então, assim, pra mim, isso denota um grande sintoma de toda uma geração de pais e mães que existem por aí. É claro que existem exceções e a gente sabe muito bem delas. E, inclusive, cabe a você aí entender que se isso não é sobre você, se você, não, eu não faço isso, beleza, então esse vídeo não é sobre você. Só me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas que com certeza fazem isso com seus próprios filhos, tá? Mas tirando essa minha frustração de lado, vamos dizer assim, a gente precisa entender que para os nossos filhos, eles vão fazer isso quando tiverem seus 3 anos, por exemplo, porque eles não têm desenvolvimento cognitivo suficiente para entender uma grande frustração que eles estão vivendo ali, né, sentindo, e separar isso da pessoa que causou aquela frustração. É muito difícil isso para uma criança pequena fazer. Para a gente que é adulto ainda é difícil, né, a gente separar uma coisa da outra. Para uma criança pequena de 3 anos é mais difícil ainda. Então, a expressão que ele vai fazer ali, de falar, você não é mais meu pai, eu não quero mais, não quero que você pense mais que eu exista. Ela está falando isso não com o objetivo literal de manipular a outra pessoa. Ela está falando isso porque ela não consegue lidar com essas emoções. Para ela é tudo muito literal. Para uma criança, as coisas são muito literais. Quando a gente vem para o mundo adulto, eu sei que eu posso estar pé da vida com a minha esposa por determinado momento. Posso até desejar que ela desapareça da minha frente naquele determinado momento. Mas eu sei que eu a amo o suficiente para daqui a algumas horas estar bem com ela. Relevar, repensar as coisas, deixar as coisas passar, conversar com ela.
Isso é claro se eu for um adulto maduro emocionalmente, né? Porque tem um monte de adulto aí que não é maduro emocionalmente. Já fica essa questão aí também. Mas no básico, a vida funciona assim. Se eu falo para uma criança que leva tudo pro literal, então você deixou de existir para mim. E isso é extremamente problemático, porque eu tiro o chão dessa criança. Eu tiro a base de segurança emocional dessa criança. Essa criança fica angustiada. Essa criança vai chorar como uma criança que chorou no vídeo. Essa criança vai ficar desesperada porque ela literalmente entende que os pais deixaram de lembrar deles. E isso é uma situação aterradora, traumatizante até. Aí a criança vai lembrar desse episódio pro resto da vida. Assim como existem outros episódios diferentes em que as crianças vão lembrar de que a mãe falava que achou ela na lata de lixo, que a mãe falou que esqueceu que o filho não existia mais, que só tinha um filho, e que era o outro filho que era o irmão amado. Todos nós, em alguma instância, lembramos de alguma situação que nos deixou completamente angustiados pela supressão do amor dos nossos pais. Então a gente sabe que isso não é brincadeira. A única coisa que dá a garantia de que o mundo é bom para os nossos filhos é o amor dos pais. Se a gente tira isso, a gente tira todo o chão daquela criança. É por isso que a nossa resposta ao que os nossos filhos trazem para a gente, em termos de desafios, de comportamentos, de necessidades, é isso que constrói a base desse vínculo que a gente constrói, sendo um vínculo de apego seguro. E esse vínculo de apego seguro é o que vai ser replicado para o resto da vida dessa pessoa. Dessa pessoa, nosso filho, que se torna adulto, que eu quero dizer. Então, se eu fico brincando com isso, brincando, entre muitas aspas, porque isso jamais deveria ser considerado brincadeira, né? Mas se eu fico recorrendo a esse tipo de atitude para gatilhar os meus filhos, para achar que eu tenho alguma resposta positiva, porque aí ele vai saber que talvez eu não vou ser o pai dele, nunca mais ele vai fazer isso. Nunca mais porque ele não tem mais certeza do seu amor. É simples assim. Mas eu fiz isso uma vez, meu filho aprendeu, ele nunca mais fez isso. Porque ele não tem certeza do seu amor por ele. Você entende isso? É muito mais grave do que ensinar a criança a fazer X ou Y. E aí sim, a gente começa a entender que existem desdobramentos, obviamente. Né? Muita gente fala assim, mas você fica só batendo no que não pode fazer. Então o que eu pode fazer? Tá, eu vou falar um pouco sobre isso no sentido de algumas mensagens que eu andei recebendo por conta desse vídeo que eu fiz comentando essa situação toda. Então, eu vou pegar agora o primeiro comentário aqui para a gente elaborar um pouco sobre também. O primeiro foi assim: mas a criança pode dizer que vai me esquecer e eu vou deixar e achar que tá tudo bem? Pausa aqui para a gente lembrar esse meu acesso de frustração que eu tive alguns minutos atrás sobre essa questão da gente achar que a gente está no mesmo parâmetro de comparação que uma criança de 2, 3 anos. Não tá. Então, assim, segura a tua onda, senhor adulto, senhora adulta, porque assim, não é a mesma coisa, tá? Porque eu tenho que ouvir, então ela não pode ouvir. Tá tudo errado. Não se bota no mesmo lugar, não. Aí a pessoa continua aqui. Eu não sei se eu fingiria ter esquecido dele, mas que ele levaria uma bela bronca, isso iria. Uma coisa é não magoar a criança, outra coisa é permissividade. Vamos chegar aqui também. Eu não deixaria isso passar sem nenhuma atitude. Beleza, então vamos lá. Não estamos dizendo aqui, de forma alguma, se você pegar qualquer conteúdo meu que eu tenha feito em 11 anos de internet falando sobre isso, você nunca vai me ver falando, por favor, minha gente, vamos relevar. Sejamos permissivos, permissividade é bom para as crianças. Jamais falei isso, porque nunca é sobre isso. E o fato de sempre que a gente questiona uma medida autoritária e as pessoas falarem, mas aí também você quer que eu seja permissivo, só denota que você só consegue enxergar que a única forma de educar seus filhos é através do autoritarismo. Porque se você acha que só tem isso e o outro do outro lado, que não existe nenhuma outra opção, é porque você só pensa que tem ali, a única opção certa é o autoritarismo. Entende? Então assim, vamos parar com isso também. Vamos combinar. Não dá. Eu já tô meio irritado, tá vendo? Eu tô passando calor, que o ar-condicionado aqui do estúdio tá ruim, então tô com calor, tô nervoso, então você vai ter que me aturar aqui também, né, um pouco alterado, tá bom? Já passou de meia-noite, tô cansado, então tô aqui. É isso aí. É o paizinho pistola hoje aqui que voltou pra esse episódio de hoje aqui. Mas vamos lá. Tentando, né? Mindfulness. Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o fato daquilo que o meu filho fez ter me magoado continua existindo. Não gostei. Que isso? De onde veio isso? Então, se eu ouço meu filho falando, você pode esquecer que eu existo, eu falo, nossa, filho, caramba, como assim? Que isso? Isso que você fala machuca. Você poderia falar isso.
Mas aí a gente está pensando só na correção. E se tem uma regra de ouro nessa história toda, é que primeiro a gente tem que se conectar, para então a gente corrigir. Primeiro conecta, conexão, depois correção. Beleza? Conexão, depois correção. Então vamos entender como é que isso funcionaria aqui. Eu poderia primeiro reafirmar ao meu filho que o lugar dele de amor está garantido. E que mesmo assim o meu limite não estaria sendo negociado, que seria comprar o tal alimento. Isso já não é autoritarismo, muito menos permissividade, porque eu não estou dando o tal do alimento para ele, só porque ele falou aquilo para mim. Né? Lembrando, os nossos filhos falam isso não do ponto de vista de manipulação como nós adultos faríamos, tá? Tem que entender isso daí. Mas vamos lá. Ah, se você não me der isso, você pode fingir que eu... Pode esquecer que eu existo. E eu vou falar, olha filho, você não vai ter isso. Papai não vai comprar isso. E pode ficar tranquilo, que eu nunca vou esquecer quem você é, que você é meu filho, porque eu amo você mais do que tudo. Você é muito importante na minha vida. E eu não vou comprar isso. As duas coisas podem existir. Eu posso reassegurar ao meu filho que ele é amado, que nada vai acontecer com esse amor e que eu não vou comprar aquele negócio. Isso já não é autoritarismo. Tampouco permissividade. Entende? E aí eu posso complementar depois que eu me conecto, que eu dou para ele a garantia de que não está em jogo o amor que eu sinto por ele e falar para ele, olha, mas, poxa, onde é que você ouviu isso, hein? De onde você ouviu essa frase? Porque essa frase machuca, sabia? Poxa, você falou para eu esquecer de você. Eu fiquei pensando assim, poxa, se eu esquecesse algum dia do meu filho, nossa, que vida infeliz eu teria se eu esquecesse que você é meu filho. E aí você está de novo reafirmando que ele é importante na sua vida, mas dizendo para ele como que isso é uma frase que machuca o coração das pessoas. Pronto. Eu não preciso dar bronca no meu filho para que ele aprenda algo. Ele vai aprender muita coisa dessa interação que eu fiz com ele. E além disso, ele vai aprender que o amor dele está garantido, que é o mais importante para qualquer criança que está crescendo, é ter a certeza de que ela é amada pelos pais. Ponto final. Essa é a maior certeza que eles precisam ter. Aí a gente entende como é que isso funciona, entende como é que a gente pode lidar, e agora eu vou trazer uma outra fala de alguém que me mandou uma mensagem, relembrando, como eu falei uns minutinhos atrás agora aqui, relembrando como é que isso impacta a gente na infância. Ou seja, uma pessoa que hoje é adulta, que hoje é mãe, e lembrou, por conta disso, de um evento da própria infância. Vamos ler aqui. Oi, tenho 44 anos. Sim, sou sobrevivente da educação dos anos 80. Olha, a gente passou por poucas e boas, hein? Vou te falar. Minha mãe não usava violência física, mas ela tinha uma fala que me machucava tanto. Ela dizia, esquece que eu existo, com muita raiva e com muita certeza. Eu sentia que o meu mundo tinha acabado toda vez que eu via isso. Tinha medo até de chegar perto dela para pedir desculpas, seja lá pelo que eu tivesse feito. Percebe? Você tira completamente o chão dessa criança. Você tira a segurança dela de viver. E mais ainda, você coloca essa criança com um senso de culpa tão grande que ela não sabe nem sobre o que ela deveria pedir desculpa. Ela queria pedir desculpa pelo que ela não sabe, de tão medo que ela tem dessa situação em que ela teria que esquecer que a mãe dela existia. Continuando aqui. E lembro também que depois de falar isso, ela sempre desabava a chorar, crente que estava conseguindo disfarçar seu controle emocional, que não estávamos vendo nada. Eu passava o resto do dia como uma sombra. Não podia ser notada, mas queria ficar espiando ela para ter certeza que ela continuava lá. Como que a gente não consegue ler isso e não se emocionar, gente? Me diz. Que sentimento triste, angustiante, que nenhuma criança deveria sentir. Você consegue perceber isso? Consegue perceber o tamanho da gravidade do que a gente tem feito com os nossos filhos hoje em dia? E pior ainda, que a gente tem feito por conta de redes sociais, gravando algo que a gente acha que vai ser legal, que a gente acha que vai viralizar, que vai ter muitas curtidas, muitos comentários, muito engajamento. E olha o que a gente está causando nos nossos filhos. Imagine o nível de terror que uma criança passa pensando nisso. Que impacto isso não vai ter na formação dela, na percepção dela sobre si mesma. E aí a gente quer que os nossos filhos sejam fortes. Como? Se eles nunca tiveram sequer a certeza de que eles eram amados pelos seus pais,
de forma incondicional? Como que os nossos filhos vão ser fortes? Então, que essa conversa aqui se torne um desabafo, um momento de pistolagem minha e um grito de socorro, para que a gente consiga, no final das contas, assumir esse pacto social a favor do respeito à infância. Que eu possa contar com você, com todas as pessoas que me assistem, que me acompanham, a fazer com que essa mensagem chegue em cada vez mais pessoas. Não quer mandar meu vídeo para as pessoas? Tudo bem. Replica o que eu estou falando aqui de qualquer forma que você achar que você entendeu disso tudo que eu falei, nessas meia hora de conversa que eu botei aqui para você. Pega o meu Reels, manda, corta um trecho da minha conversa, manda. Fala sobre o que você entendeu do meu vídeo e manda para as outras pessoas. O que importa é que a gente precisa se posicionar contra isso, porque só vai piorar. Com as redes sociais, isso só vai piorar. A gente hoje vê um reflexo ainda inicial disso tudo, porque a gente vê muito dos pais e mães fazendo esse tipo de coisa com filhos ainda pequenos. Esses filhos daqui a pouco vão ser grandes, vão ter suas próprias redes sociais, vão ter acesso a esses próprios vídeos quando tiverem mais idade e vão relembrar de tudo isso com uma vivacidade que nós nunca tivemos nas nossas vidas. A única lembrança que a gente tem está aqui e está aqui, no que foi marcado no nosso coração. Essas crianças, muito daqui a pouco, vão ter acesso a esse acervo, nu e cru, para perseguir, para assombrar e para machucar eles para o resto da vida. Porque uma vez que um conteúdo desse está na internet, ele nunca mais morre. Vocês sabem disso. Então tá na hora da gente se reunir, se organizar, para tentar conscientizar cada vez mais as pessoas. Para entender, para as pessoas entenderem que elas são as adultas da relação e não crianças equiparadas a 3 anos de idade. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de me ajudar a divulgar ele por aí, comenta, manda sua mensagem. Se você está vendo isso no meu canal no YouTube, manda para as pessoas. Se você está ouvindo isso aqui em forma de podcast, me manda lá a perguntinha no podcast ou me bota lá as 5 estrelinhas no seu agregador de podcast. Se você quer me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na internet a favor da infância, você pode fazer sua parte também indo lá no meu Apoia-se, que é o apoia.se/rapazinho, e com R$ 15 mensais você me ajuda a manter a produção de conteúdo que eu faço aqui já há 11 anos. Você pode fazer parte disso. Pode não ser muito para você esse dinheiro, mas para mim faz muita diferença quando eu junto com todas as outras pessoas que se engajam em me apoiar nessa produção de conteúdo que é semanal há tanto tempo, tá bom? Que é conteúdo gratuito, que é conteúdo acessível para todo mundo e que a gente consiga cada vez mais espalhar essa palavra de respeito à infância, tá bom? Com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.